Você já se viu em uma situação de dúvida, sem saber qual caminho seguir? Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil e tenha se perguntado: o que será que Deus quer para mim? Essa é uma pergunta comum entre aqueles que desejam viver de acordo com a vontade de Deus. Afinal, como podemos ter certeza do que Deus quer para a nossa vida, especialmente em um mundo cheio de ruídos, distrações e opiniões conflitantes? A boa notícia é que Deus não deseja que seus planos sejam um mistério para nós. Ele quer que saibamos o que Ele tem reservado e, mais do que isso, que confiemos em sua direção. Neste vídeo, vamos explorar formas práticas e espirituais de descobrir a vontade de Deus e entender como ter a certeza do que Ele deseja para nós. É hora de abrir o coração, silenciar as dúvidas e ouvir o Criador do Universo. Saiba que Deus tem um plano específico para você. Antes de tudo, é importante lembrar que Deus tem um plano individual e perfeito para cada um de nós. Ele não nos criou por acaso, mas com um propósito especial. Em Jeremias capítulo 29 e versículo 11, o Senhor declara: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Isso significa que Deus não está indiferente às suas decisões ou passos. Ele se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. No entanto, descobrir esses planos requer que estejamos dispostos a buscar a resposta. Assim como em qualquer relacionamento, é necessário haver comunicação, confiança e entrega. Deus sempre está disposto a nos guiar, mas cabe a nós estarmos atentos e receptivos à sua voz. Como saber o que Deus quer? A vontade de Deus pode se manifestar de várias formas, e Ele deseja que você a reconheça com clareza. Listamos algumas maneiras de entender o que Deus quer para a sua vida. A primeira maneira é: busque a Deus na palavra. A Bíblia é a principal fonte pela qual Deus revela sua vontade. Ela não apenas contém direções gerais para a vida cristã, como também fala diretamente aos nossos corações. Quando lemos as Escrituras com sinceridade e oração, o Espírito Santo nos ilumina, mostrando o que Deus deseja para nós. Por exemplo, se você está em dúvida sobre tomar uma decisão que pode prejudicar outra pessoa, lembre-se de que a palavra de Deus nos ensina, em Mateus capítulo 22 e versículo 39, a amar o próximo como a si mesmo. Deus nunca vai pedir que você faça algo que desrespeite os princípios bíblicos. Portanto, alinhe suas escolhas à palavra de Deus e permita que ela seja um guia constante. A segunda maneira é: ore e peça direção a Deus. A oração é o meio direto de comunicação com Deus. Quando você ora, está abrindo seu coração para Deus e criando espaço para ouvir sua voz. Muitas vezes, buscamos respostas em todos os lugares, menos onde deveríamos, que é na presença de Deus. Ao orar, peça a Deus que revele sua vontade de forma clara e específica. Não tenha medo de perguntar, pois Jesus nos encoraja a buscar respostas em Mateus capítulo 7 e versículo 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Além disso, tenha paciência para ouvir. Deus pode não responder imediatamente, mas Ele sempre responde no tempo certo. A terceira maneira é: esteja atento à paz interior. Uma das formas mais sutis e poderosas de Deus confirmar sua vontade é através da paz. Quando algo está alinhado com o plano de Deus, uma paz incomparável toma conta do seu coração, mesmo em meio às incertezas. Assim, nos revela o livro de Colossenses, capítulo 3 e versículo 15. Portanto, somos instruídos a deixar a paz de Cristo governar em nossos corações. Se você está diante de uma decisão e sente inquietação, ansiedade ou dúvida persistente, é um sinal de que talvez essa não seja a direção certa. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, nos revela que Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Confie nessa paz interior como um guia dado pelo Espírito Santo. A quarta maneira é: busque conselhos de pessoas piedosas. Deus muitas vezes usa outras pessoas para confirmar sua vontade em nossa vida. Pode ser um pastor, padre, líder espiritual, amigo ou mentor que tenha experiência e maturidade na fé. Compartilhar suas dúvidas com alguém de confiança pode trazer clareza e novas perspectivas. Em Provérbios capítulo 15 e versículo 22, nos lembra que
Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. No entanto, é importante buscar conselhos de pessoas que verdadeiramente vivem segundo os princípios de Deus. E lembre-se, o conselho humano deve sempre estar alinhado à palavra de Deus. A quinta maneira é: observe as portas que Deus abre ou fecha na sua vida. Deus é soberano e muitas vezes Ele nos guia abrindo ou fechando portas em nossa vida. Se você está buscando uma oportunidade, mas encontra barreiras intransponíveis, pode ser que Deus esteja fechando aquela porta para protegê-lo ou direcioná-lo para algo melhor. Por outro lado, quando a vontade de Deus está em ação, as portas certas se abrem de forma natural. Isso não significa que tudo será fácil, mas sim que Deus pavimentará o caminho para que você avance no seu propósito. Esteja atento aos sinais e confie que Deus sabe o que é melhor. A sexta maneira é: observe os frutos de suas decisões. Uma maneira prática de discernir se algo é da vontade de Deus é observar os frutos que essa decisão traz. Jesus disse em Mateus capítulo 7 e versículo 16 que pelos seus frutos os conhecereis. As decisões que estão alinhadas com a vontade de Deus produzem frutos como paz, alegria, amor e crescimento espiritual. Por outro lado, se algo gera confusão, medo, divisão ou leva você para longe de Deus, é um forte indicativo de que essa não é a direção correta. Deus nunca nos leva a caminhos que comprometem nossa fé ou nos afastam de sua presença. Agora você pode estar se perguntando: e se eu errar? Uma das maiores preocupações de quem busca a vontade de Deus é o medo de errar. Mas aqui está uma verdade libertadora. Deus é um Pai amoroso, misericordioso e compreensivo. Ele conhece nossas limitações e está sempre disposto a nos corrigir e redirecionar quando necessário. Se você tomou uma decisão acreditando que estava seguindo a vontade de Deus, mas percebeu que errou, não se desespere. Deus usa até mesmo nossos erros para nos ensinar e nos fortalecer. Confesse seus erros a Ele, peça orientação e confie que Ele guiará seus passos de volta ao caminho certo. Como está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ter certeza do que Deus quer para a sua vida é um processo que exige fé, paciência e intimidade com o Senhor. Deus não deseja que você viva em confusão ou dúvida. Ele quer que você viva com propósito, confiança e alegria, sabendo que está alinhado à sua vontade. Lembre-se de buscar a Deus em oração, na palavra, nos conselhos de pessoas sábias e nos sinais ao seu redor. Confie na paz que Deus coloca em seu coração e nos frutos que suas decisões produzem. E, acima de tudo, mantenha-se em comunhão com Ele, pois quanto mais próximo de Deus você estiver, mais clara será a sua voz. Hoje, tome um momento para perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer para mim? E esteja disposto a ouvir e obedecer. Deus deseja guiar cada passo seu, e Ele nunca o deixará sozinho. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, assim nos revela em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Se você tem fé em Deus, digite nos comentários amém para tomar posse e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa especial que vem agora no seu pensamento e de seguir nosso perfil Consolado pelo Senhor nas principais redes sociais para mais conteúdos como esse.